Bom dia, está no ar mais um Vida em Condomínios. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador de condomínios, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e saber mais sobre condomínios. O tema do dia falaremos sobre previsão orçamentária, aonde ela se encaixa, como nós devemos realizar essa previsão orçamentária para que o condomínio possa ter uma vida normal, aonde essa previsão orçamentária vai influenciar. Hoje ela toma uma importância ainda maior com o advento do novo Código de Processo Civil, pois para a execução de um título extrajudicial, o judiciário tem entendido que vai ser necessário, inclusive, juntar essa previsão orçamentária. Inclusive, aquele quadro de rateios vai ter que constar na previsão orçamentária para que possa ser executado naquela ação executiva e não mais aquela ação de conhecimento. Então, vamos ao tema do dia. A previsão orçamentária, ela é obrigatória por força do artigo 1350 do Código Civil. Então, sempre que existir uma gestão dentro daquele condomínio, ou seja, isso ocorre continuamente após a instalação, é necessário que, anualmente, por força do artigo 1350 do Código Civil, o síndico convoque a Assembleia Ordinária na forma prevista daquela convenção. Então, extremamente salutar que examinemos a convenção de cada condomínio e, com isso, nós possamos realizar aquela Assembleia Ordinária que vai ter, dentre os seus temas, aprovar o orçamento de despesas, que é justamente o nosso tema, e, consequentemente, a contribuição de cada condômino, que vai ser uma derivação natural da previsão orçamentária. E ainda, eventualmente, eleger o síndico para cumprimento do mandato. Esse síndico, ele vai ser eleito por um mandato de até 2 anos. Então, se a convenção prevê 2 anos, um ano vai ter eleição, o outro ano não, na Assembleia Ordinária. Então, temos aqui, inclusive, uma apelação para que vocês possam entender. Caso o síndico não convoque essa Assembleia para aprovação dessa previsão orçamentária, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. E caso ninguém se manifeste, qualquer condômino poderá ingressar em juízo para requerer essa aprovação dessa previsão orçamentária ou desta prestação de contas ou da eleição do síndico. Então, uma situação basilar na vida do condomínio é essa Assembleia Ordinária. E dentro dessa Assembleia Ordinária, nós temos a previsão orçamentária que estamos aqui fundamentando e conversando. Então, a apelação claramente nos traz que é possível sim, em função do que está na lei, que qualquer condômino, a requerimento de um juiz, o juiz analisando aqueles fatos práticos, faça a convocação da Assembleia, seja para aprovar o orçamento, contribuição dos condôminos, prestação de contas ou, eventualmente, a eleição do síndico. Precisamos entender alguns conceitos básicos antes de elaborarmos a previsão orçamentária. Então, a gente precisa saber, é importante destacar a necessidade do conhecimento de quais são as despesas ordinárias e extraordinárias. Então, a despesa ordinária, ela vai compor aquela prestação, aquela previsão orçamentária de forma mensal. Então, vamos dar um exemplo. Os gastos no orçamento com pessoal, com a mão de obra, é constante. Então, nós vamos prever dentro daquela previsão orçamentária anual 1/12 por mês para fazer frente às despesas, por exemplo, de pessoal. Temos um contrato de prestação de serviços, vamos pegar o exemplo do contrato do elevador. Então, vamos prever mensalmente, de forma ordinária, que existirá verba para o contrato de elevadores. Então,
Essas serão as despesas ordinárias. E as ordinárias? As ordinárias vão ser aquelas despesas que não vão estar previstas de forma corriqueira dentro do orçamento. Como o próprio nome diz, são extraordinárias. Por exemplo, o motor do elevador queimou. Nós temos um contrato que cobre peças, logicamente algumas peças não são cobertas no contrato e no nosso exemplo esse motor não está coberto. Então, além das despesas ordinárias com o contrato, nós teremos uma questão excepcional. Alguns condomínios rateiam verbas excepcionais dentro do orçamento. Nós temos dentro de alguns orçamentos um espaço para despesas não previstas ou eventuais, é possível. E nós alocamos aquelas verbas não previstas dentro daquela rúbrica. Então, é importante a classificação dessas despesas, é importante o conceito dessas despesas variáveis e o plano de contas, para que o condomínio não utilize, por exemplo, está fazendo um rateio para 13º, quebrou uma bomba e é utilizada uma verba de bomba para um rateio, por exemplo, do 13º ou vice-versa. Isso prejudica o orçamento. Contabilmente, como é uma única conta bancária, financeiramente é possível. Contabilmente, nós teríamos, por exemplo, rúbricas negativas. Se o condomínio tem um saldo e utiliza uma verba destinada a outra situação, contabilmente você fica com aquela verba alocada de forma errônea e depois tem que chamar uma assembleia para corrigir. Então é importante que a previsão orçamentária contemple todas as situações necessárias para o dia a dia do condomínio e que o síndico saiba que o bom síndico não é aquele que não aumenta o condomínio. Anualmente, nós temos a inflação, nós temos dissídios coletivos, nós temos os aumentos das concessionárias, e não repassar esses valores pode representar uma falha no orçamento e a utilização de verbas destinadas para outras rúbricas, e depois nós passamos a ter um problema que precisa ser corrigido e que vai fulminar muitas vezes numa prestação de contas problemática ou não aprovação de contas. Lembrando mais uma vez que hoje a não aprovação de contas pode fulminar inclusive no não ingresso de uma ação de execução, uma vez que a ação de execução de cobrança requer que o título seja líquido, certo e exigível. O que vai dar a liquidez, a exigibilidade para esse título vai ser uma previsão orçamentária bem feita, uma prestação de contas aprovadas para que o condomínio possa caminhar. Então, ao elaborar essa previsão orçamentária, é importante que o gestor, seja ele o síndico, seja ele o condomínio através da administradora, deve ter pleno conhecimento da convenção do condomínio. Dentro dessa convenção, nós vamos encontrar aquele quadro de rateio, que é a fração ideal destinada a cada rúbrica, a cada unidade. Então a cobertura vai ter um percentual maior, as unidades maiores vão ter um percentual maior, isso tudo em função da fração ideal destinada a cada unidade. Além disso, é importante que nós analisemos as atas das assembleias, porque ali estará aprovada o orçamento anterior e eventualmente alguma solicitação daquele condomínio. Por exemplo, a prioridade, realizaremos nesse momento obras. Vamos começar pela obra da fachada, ou vamos começar pela obra do elevador. Então, é importante, a Assembleia, ela é basilar para o andamento e o prosseguimento do prédio. Então, ao elaborar uma previsão orçamentária, é importante que o gestor faça a leitura das atas anteriores para direcionar o trabalho, porque a previsão orçamentária, como o nome diz, é uma expectativa daquilo que vai ser realizado. Então, ela tem que estar baseada no que foi feito e no que foi definido anteriormente para que possa ser elaborada de forma correta e que venha de encontro
com os condôminos e com a necessidade daquele prédio. Lembrando que a qualquer momento o condomínio pode chamar uma assembleia e reajustar o orçamento se necessário. O que o síndico não pode é deixar estourar o orçamento, pois quando ele chegar naquela próxima assembleia ordinária e for discutir e for aprovar as suas contas, ele provavelmente vai ter problemas e corre o risco de não as ter aprovadas, ok? Importante também a análise dos balancetes anteriores. Então, é com base no que aconteceu, no comportamento do ano anterior, que nós vamos conseguir elaborar uma previsão para o exercício futuro. Temos aqui uma pergunta, vamos ver qual é a pergunta. Qual o quórum necessário para a aprovação da previsão orçamentária? Então, a pergunta extremamente oportuna. O quórum para a previsão orçamentária é maioria simples. Então, aqueles condôminos presentes em assembleia, eles vão nortear aquele orçamento. Então, se eu tiver 10 pessoas naquela assembleia, num condomínio de 200, 10 pessoas aprovam aquele orçamento. Logicamente que se envolver questões como, por exemplo, obras voluptuárias ou obras úteis que requer um quórum específico, você não pode aprovar com uma maioria simples na Assembleia. Porém, o orçamento anual para fazer frente ao dia a dia do condomínio, ele poderá sim ser aprovado por maioria simples dos presentes. Então, temos alguns casos práticos onde a Assembleia é realizada e, após a realização dessa Assembleia, os condôminos mostram insatisfação, porque tinha pouca gente aprovando. Lembrando que os ausentes, o que foi decidido em Assembleia, obriga inclusive os ausentes. Nós já tivemos casos onde o síndico teve que voltar para ratificar o orçamento, embora não fosse necessário, em função do baixo quórum. Então é importante a participação de todos, é importante, você vai fazer frente a essa despesa, você vai pagar esse seu condomínio. Então é importante que você saiba o que está acontecendo e não simplesmente seja comunicado. Você deve comparecer à Assembleia para aprovar esse orçamento. Porém, caso não compareça, a maioria simples dos presentes vai aprovar esse orçamento. Então, rapidamente, quais são as despesas ordinárias? As despesas ordinárias são aquelas essenciais ao custeio diário daquele prédio, aquele custeio do dia a dia, são os salários dos funcionários, os encargos trabalhistas, o consumo de água, o consumo de esgoto, limpeza, conservação, pintura, ou seja, aquela manutenção nas áreas comuns, a manutenção, instalação de equipamentos, situações mais simples, conservação de elevadores, porteiros eletrônicos e pequenos reparos dentro do condomínio. Já os extraordinários são aqueles que fogem do dia a dia do condomínio. Então você não consegue, você pode programar, mas você não consegue muitas vezes prever quando a bomba vai queimar ou quando o porteiro será demitido. Então, alguns condomínios fazem uma previsão dentro da previsão orçamentária, eles destinam uma verba, por exemplo, o prédio já está se deteriorando há muito tempo, então a pintura desse prédio, que é uma despesa extraordinária porque ela não vai ocorrer mensalmente, ela não vai ocorrer depois que a pintura for realizada, ela vai durar por alguns anos, então ela é extraordinária. Porém, quando a fachada já começa a acenar que vai ter problemas, os condôminos já demonstram a intenção em realizar o reparo, a realização da nova pintura, muitas vezes essa despesa extraordinária compõe o orçamento ordinário. Então, aparece uma rúbrica, por exemplo, dentro do orçamento, despesas para obras aprovadas ou despesas para pintura. Lembrando que essa rúbrica ela pode estar separada, ela pode ser um rateio extra. Lembrando que, no caso da locação de imóveis, o inquilino não colabora, não participa das despesas extraordinárias.
Porém, se ela estiver dentro do orçamento, vai ficar muito difícil separar essa despesa ordinária e essa despesa extraordinária. Então, o mais saudável, o mais fácil é que as rúbricas extraordinárias fiquem sempre à parte para identificação fácil. Então, dentre outras situações de despesas extraordinárias, podemos mencionar indenizações trabalhistas, instalações de equipamentos novos, despesas com decoração, paisagismo e a própria constituição do fundo de reserva. Posso aprovar uma previsão por um período menor de um ano ou posso alterar os valores com uma nova assembleia antes de um ano? Então, o ideal, a gente tem aqui no próprio artigo de lei, o síndico convocará anualmente a reunião de assembleia na forma prevista a fim de aprovar o orçamento das despesas. Então, o ideal é que a despesa seja, a previsão orçamentária faça frente a um ano. Porém, não vejo prejuízo de uma previsão orçamentária um pouco menor, mas é muito complexo a realização de um orçamento. Então, a minha sugestão é que essa previsão orçamentária ela comporte o período de um ano e que sempre que for necessário, ou sempre que essa despesa, ou sempre que essa previsão estiver fora daquilo planejado, que o condomínio, através do seu síndico, convoque uma assembleia e traga esse orçamento para o valor real, o valor presente, ok? Por exemplo, tivemos um dissídio muito alto dos funcionários ou da terceirizada, estourou o orçamento. O síndico não deve esperar esse orçamento ficar estourado até o fim do ano, que feche negativo. Ele deve chamar uma assembleia e corrigir. Ele não pode ter medo de trazer a situação. Ele fez da melhor forma possível. E o furo no orçamento não é dele, é uma previsão, ela é futura. Não dá para a gente saber muitas vezes qual vai ser o dissídio. Nós tomamos por base anos anteriores, mas não quer dizer que ele vai se comportar dessa forma. Por exemplo, no caso aqui em São Paulo da água, nós tivemos um valor muito maior do que aquele que foi previsto. Então, alguns condomínios de forma preventiva chamaram uma assembleia quando não tinham caixa e destinaram parte desse orçamento para isso ou refizeram o valor que estava previsto para que não houvesse nenhum furo no orçamento, ok? Bom, classificação das despesas. Então é importante que nós saibamos que as despesas ordinárias vão estar dentro da previsão orçamentária, eventualmente as extraordinárias vão estar dentro ou vão fazer compor aquele rateio extraordinário. O fundo de reserva, que aparece agora pela primeira vez para a gente, ele é previsto conforme a convenção do condomínio. Então, ele normalmente fala-se em torno de 5%, alguns condomínios falam em 10%, alguns condomínios limitam o valor do fundo de reserva a um orçamento, então aquele condomínio arrecada 50 mil reais. Quando o fundo de reserva chegar a 50 mil reais, essa verba passa a ser destinada para a conta ordinária mediante a aprovação de uma assembleia, por exemplo. Então, é importante que o rateio ocorra conforme o que está destinado na convenção. O fundo de obras, ele vai ser aprovado conforme a necessidade. Por exemplo, naquele exemplo que nós falamos, daquele condomínio que tinha problema na fachada, ele já está prevendo, por exemplo, um fundo de obras permanente. Ou esse fundo de obras ele vai estar compondo um rateio extra conforme a previsão da própria assembleia do próprio rateio, ok? Então, esse fundo de obras, o ideal é que as despesas extraordinárias, conforme falamos, fiquem fora do orçamento dentro daquela despesa ordinária ou fique destacado para que o inquilino não tenha problema e para que a verba possa ser identificada facilmente por qualquer condômino, ok? Prédios, por exemplo, em implantação, o condomínio é novo, está sendo implantado. Normalmente existem algumas parcelas destinadas à complementação daquilo que a construtora não entregou. A construtora entrega somente o que está no memorial descritivo. Por exemplo, a compra de cadeiras para a piscina, que não compõe o memorial descritivo, o condomínio precisa fazer um rateio. Por exemplo, os tapetes, os porta-guarda-chuvas, os uniformes dos funcionários,
dentre outros, ok? Temos mais uma pergunta. Geralmente colocam nas previsões 5% como fundo de manutenção e 5% como fundo de reserva. É correto? Como funciona a utilização desses recursos? Então, vai depender da previsão do que está previsto na convenção. Via de regra, a convenção traz 5 a 10% de fundo de reserva. Esse fundo de manutenção, ele pode ser convencionado conforme a necessidade do condomínio, não existindo nenhuma disposição em contrária na convenção, você pode ter um fundo de manutenção. É muitas vezes salutar em condomínios que tenham problemas ou condomínios que já são mais antigos. Quem vai destinar essa verba é a Assembleia, então a Assembleia vai acenar ou o síndico vai propor isso na previsão orçamentária. Lembrando que o síndico não aprova a previsão orçamentária, ele traz aquela previsão em cima do orçamento anterior, com a ajuda da administradora e com a ajuda dos balancetes pretéritos para que ele tenha a situação histórica e submete a plenário, que esse sim aprova a previsão orçamentária e pode inclusive modificar conforme necessidade. O que mais me preocupa são aqueles orçamentos que não prevêem aumento e que num primeiro momento pode parecer que o síndico é um herói. Num segundo momento, nós verificamos que algumas situações essenciais não estão sendo feitas. Então, nós temos dados que um prédio que não está com a conservação em dia chega a ter uma desvalorização de até 30% do patrimônio das unidades. Então, pagar menos um condomínio ou pagar mais um condomínio não deve ser considerado. O que deve ser considerado é uma previsão orçamentária para fazer frente às despesas daquele condomínio. Como eu vou saber qual é o valor correto para fazer frente às despesas do condomínio? O histórico daquele condomínio, os anseios daquela coletividade, isso vai nortear os trabalhos daquele condomínio. Então, muitas vezes a gente tem comparações, poxa, esse condomínio é mais caro do que o ao lado. Senhores, quanto maior o número de unidades, menor o rateio. Então, por exemplo, o prédio A, que tem uma portaria 24 horas, que tem uma estrutura igual ao prédio B, só que o prédio A tem 10 unidades e o prédio B tem 20 unidades, as despesas são praticamente as mesmas se nós pegarmos um condomínio parecido. Só que aquele que tem metade das unidades vai pagar o dobro do valor do condomínio. Então, é muito importante, a pergunta comparativa deve ser norteada, inclusive, em função do número de unidades, das áreas comuns. Isso sim é importante. O síndico precisa saber que ele tem que prever exatamente aquilo que o condomínio vai ser necessário para suportar o dia a dia daquele condomínio. Então não adianta trabalharmos com aquele orçamento apertado para que os condôminos fiquem satisfeitos. Isso vai sair caro para aquele síndico, porque na assembleia anual, naquela assembleia ordinária que nós estamos mencionando desde o início, o orçamento não vai fechar, a prestação de contas não vai ser aprovada. Ninguém vai lembrar que ele não aumentou o condomínio, vão lembrar que tem um buraco, que tem um déficit. Então é importante que a previsão orçamentária faça jus à realidade do condomínio. Eu costumo dizer em assembleia que eu não estou aumentando o condomínio. Nós estamos corrigindo em função de todas as situações externas, por exemplo, o aumento dos prestadores de serviços, o aumento da concessionária, o dissídio da terceirizada. Então aquele orçamento que está bem feito, que está bem contemplado, ele não necessita que anualmente nós trazemos um novo orçamento. Ele apenas deve ser corrigido com todas aquelas situações externas intrínsecas que levaram àquele aumento daquele condomínio. Então,
algumas conclusões. Um condomínio pode estar alto, mas em função do rateio extra. Então é importante que saibamos analisar quais são os norteadores, quais são os pontos que estão trazendo aumento ou não no condomínio. Por exemplo, aquele condomínio custa R$1.000, porém existe um fundo de obras de mais R$1.000. Erroneamente, pode me parecer que o condomínio é R$2.000. Não, esse fundo de obras provavelmente ele vai durar durante aquela obra, num tempo certo. Então o valor do condomínio é R$1.000, porém ele está a R$2.000. Isso é muito importante que seja observado. Na implantação, o condomínio tende a subir. Você está num condomínio zero, ele tende a ter um valor maior do que o normal. Por que ele tende a ter um valor maior? Pelo que nós falamos, aqueles valores de implantação, aqueles valores para comprar as cadeiras, uniforme, capacho, porta-guarda-chuvas, entre outras situações necessárias para completar aquele condomínio. Mais uma vez, a falta de manutenção preventiva aumenta o valor do condomínio e desvaloriza o bem. Então, aquele condomínio que aparentemente parece enxuto, ele pode estar encobrindo falta de manutenção preventiva. A falta de manutenção preventiva, quando ela for descoberta, ela aparece em algum momento através de um vazamento ou através de uma quebra de um portão. Isso vai desvalorizar, deteriora o patrimônio como um todo e, para corrigir, o condomínio vai ser majorado e a gente vai ter, consequentemente, uma desvalorização das unidades. Então, essa aula de previsão orçamentária, ela vai ser fracionada. Então, na segunda que vem, nós vamos trazer à tona como montar essa previsão orçamentária, vamos mostrar na prática a previsão orçamentária, quais são os gastos previstos, quanto, por exemplo, é comum que o pessoal, a área trabalhista, tome daquela previsão orçamentária. Então, falamos as noções básicas hoje daquela previsão orçamentária, destacamos quais são as despesas ordinárias, extraordinárias, como elas devem se comportar dentro do orçamento, quando esse orçamento deve ser aprovado, por qual período ele deve ser aprovado, a composição do fundo de obras, o fundo de reserva. Senhores, aguardo vocês no próximo programa. Muito obrigado.